assunto de hoje eu vou te contar por que você vive sem dinheiro. Vamos descobrir, vamos entender juntos e juntas aqui por que isso acontece na tua vida, tá? Nós vamos bater esse papo mais ou menos uns 30 minutos aqui. E se você já tá aqui acompanhando e seguindo os conteúdos desse Instagram, é um prazer imenso te receber, tá? Essas lives, elas estão sendo colocadas ali no YouTube, então se você está assistindo do YouTube, já aproveita para você se inscrever no canal. Se você é daqui do Instagram e nem conhece o canal do YouTube, vai lá nos visitar, porque lá a gente tem mais de 200 vídeos e muitos deles são exercícios, vivências, meditações para que você possa vivenciar aí na tua vida, né? Então, o pessoal vai chegando, o Instagram vai informando sobre isso. Eu já quero aproveitar e deixar um recadinho para vocês, tá? O recadinho, gente, é que na semana que vem a gente vai ter um encontro especial por aqui, tá? Essas lives que tivemos na semana passada inteirinha e essa semana toda também aqui, né? Essas 5 lives, elas são lives de aquecimento, né? Para nossa live especial, tá? Essa live especial, ela vai acontecer no dia 6, gente. A gente já deu uma adaptada aqui na data, porque se o Brasil ele passar sexta-feira, então ele vai jogar na segunda. E a nossa live seria segunda, dia 5. Então, já remodelando aí a nova data, nós vamos fazer a live no dia 6, tá? Vai ser às 18h59, um número aí cabalístico, calculado numerologicamente, por isso que ele pode parecer um pouco estranho, tá? Então hoje, gente, a gente vai falar sobre esse assunto, por que você vive sem dinheiro. A gente vem falando nesses dias todos, né? Semana passada, começamos falando de expansão de consciência, falamos sobre planejamento, afinal de contas a gente tá aí no final do ano. Então é a hora de a gente organizar aí o que a gente quer para o nosso próximo ano. Então nós falamos sobre isso de dois pontos de vista. Um deles, que é a forma prática mesmo de você colocar os seus planos no papel e o motivo de que você deve organizar isso tudo. Mas não só isso, também o ponto de vista, né, terapêutico, porque se você, como se diz, não trabalhar questões inconscientes, né? Você acaba não conseguindo colocar em prática aquilo que você escreveu no papel, tá? Então a importância de você trabalhar o seu inconsciente, falamos live também sobre isso, causas inconscientes que te impedem de fazer muita coisa. E ontem nossa live foi super especial falando sobre relacionamento, né? Então a minha ideia aqui é trazer um pouquinho de cada um desses temas, gente, para vocês, né? Relacionamentos, a parte financeira, que é o nosso trabalho de hoje, tá? Então, gente, sobre esse assunto de finanças, dinheiro, né? Quem não quer melhorar aí o seu dinheiro, né? E prosperar de fato. Todos nós, né, como eu falo na estruturação emocional, que eu trabalho através das 3 esferas, todos nós somos formados de um corpo, de uma mente e de um espírito, certo? Esse corpo, né, ele vai estar ali executando, né, guiado por uma mente que mente, porque isso é um fato, né, uma mente que vai trazer muitas crenças, coisas que podem te impedir de realizar aquilo que você deseja, mas é o teu espírito que tá ali por trás de tudo isso, é o teu espírito que tá aqui encarnado para realizar alguma coisa. E todos nós, vivendo a experiência da matéria, temos direito, porque somos matéria, né? O nosso corpo físico é matéria, temos direito sim de usufruir da matéria. E o dinheiro, ele é uma energia, mas ele nos proporciona coisas materiais sim, né? E todos nós, vivendo essa experiência como um espírito, temos sim o direito de acessar o dinheiro, de acessar a materialidade. Até porque, gente, eu venho falando bastante aí nos posts, nos stories, né? E aqui nas lives falando alguma coisa, lembrando você sobre isso, que cada vez mais esse trabalho que eu trago das 3 esferas, ele vem direcionado
através da terapia floral. Só que não é uma terapia floral, né? Das diferentes linhas, né, que existe no mercado. É a terapia floral alquímica, em que se baseia, né, nas bases da alquimia. O que isso significa? Por exemplo, os 4 elementos. Então, o que são os 4 elementos, gente? Os 4 elementos são fogo, terra, ar e água. Então, quando a gente pensa numa planta, né, a gente sabe que essa planta, ela tem, né, o conjunto desses 4 elementos. Uma pedra tem esse conjunto dos 4 elementos, tá? Tudo é formado e baseado nesses 4 elementos. Inclusive nós humanos, tá? O nosso corpo, para ele se movimentar, ele vai precisar do fogo, que vai dar impulso, vai dar aquela vontade de fazer as coisas, tá? É o fogo que faz isso com você. Ele te dá aquela energia e aquele impulso, aquela vontade de você fazer algo. Tanto é que, se você tiver muito fogo, você vai poder manifestar, por exemplo, como uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa raivosa, colérica, né? Uma pessoa que tá ali sempre demonstrando ali e impaciente, com muita raiva das pessoas e tudo mais. Já a falta do fogo, ela vai fazer com que você fique ali sem vontade, desanimado, não quero fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, né? Ontem eu fiz um atendimento que a minha cliente falou assim: ai, Gabriele, eu sempre tive vontade, sempre gostei de ir nas festinhas, nas festinhas diversas, né? Às vezes festinha de um condomínio, festinha de criança, enfim. Uma senhora, então ela comentando: nossa, eu sempre fui super animada para fazer as coisas, mas eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho vontade de ficar na minha casa, né? Então, assim, gente, falta de fogo, tá? E aí o próximo elemento é terra. A terra, gente, é a nossa materialização, né? Porque isso que eu tô explicando dos elementos tem a ver com a nossa materialidade, com o nosso dinheiro, né? Então, até um dos motivos, né, que é o título da nossa live de por que se vive sem o dinheiro, é porque pode estar faltando terra em você, né? Porque a gente pode ter... Se a gente não tiver esses elementos, esses 4 que eu falei, fogo, terra, ar e água, equilibrados, né? Ou seja, dosados, vamos colocar assim, a gente pode estar ou com falta ou excesso deles. E as duas situações são um problema, tá? As duas situações a gente precisa resolver, tá? Então, como eu tava falando do fogo, a terra também. Então, o excesso de terra é a pessoa muito materialista, realmente, que passa daquele limite do equilíbrio, né? Ela só vai pensar em trabalho, fanática pelo trabalho, quanto mais dinheiro, melhor e tudo mais. E não tem problema nenhum ganhar dinheiro, né? Inclusive, seria uma crença, né, limitante a gente pensar, né, que como se tivesse um limite. Como eu falei, gente, o nosso espírito, ele não tem limite, e ele tem sim o direito de receber através da matéria qualquer coisa, qualquer abundância. Todos nós temos esse direito, né? Esse direito divino, esse direito maior da espiritualidade, né? Só que quando a gente chega aqui, encarna, né? Começa a vir, se a gente for olhar por toda a história da humanidade, né? Aquelas questões de crenças que limitam, a religião, então, né? Como se fosse um pecado, a questão do dinheiro. Então, questões relacionadas à espiritualidade e religião, como se ganhar dinheiro fosse um pecado. E aí, as pessoas começam a se travar nisso. E voltando para os elementos, se você tem falta de terra, né, você pode, por exemplo, ter, ao contrário, ali um excesso de ar, que você fica lá no mundo das ideias, cheia de muitas e muitas ideias, só que você não consegue materializar, né? É como se fosse um balãozinho voando pelos céus, pelo ar, e você simplesmente não consegue aterrar, puxar esse balão e colocar ele, de fato, preso ali na terra ou mesmo enterrado, né? Então, para que a gente tenha essa fluência do dinheiro na nossa vida, uma das coisas que a gente precisa fazer com relação aos 4 elementos é que a terra, a nossa terra, esteja equilibrada. Para que a gente consiga fazer o quê, gente? Para que a gente consiga realizar, porque terra é realização.
Quando eu tanto falo, quais são os desejos que você quer realizar nos posts, nos stories, né, aqui no Instagram. Essa questão, né? É aquilo que eu quero fazer, né? Que é o meu anseio de alma e que eu quero materializar, eu quero concretizar aquilo. É a minha realização, né? Então eu vou imprimir uma força para realizar aquilo ali, né? E vou tornar aquilo concreto, né? Então o dinheiro, ele é uma energia, sim, ele é uma energia hoje em dia cada vez mais virtual, né? Porque ou você tem o dinheiro em espécie, em moeda, papel, moeda, o ouro, ou você vai ter o cartão de débito, o cartão de crédito, que na verdade de crédito, ele é um crédito, não é um dinheiro que você tem, né? Então, mas você vai ter formas digitais de utilizar o dinheiro que você possa ter, sim, no banco, né? Mas com esse dinheiro, você vai comprar suas coisas, né? Então, você vai comprar sua calculadora, você vai comprar seu carregador de celular, você vai comprar uma caneta. Então, aí é onde entra o ter da terra, né? Então, gente, o dinheiro, para ele estar presente na nossa vida, você precisa fazer esse tipo de análise, né? E isso é uma coisa que eu faço em consulta, né? Mas assim, entre um conjunto, gente, porque eu sempre digo, né? Eu sempre tô recebendo pessoas perguntando sobre os atendimentos e tudo, né? E às vezes a gente acha que é uma questão e às vezes é outra. Então, assim, mas é entender o que não tá fluindo na tua vida, o que tá parado na vida, né? E ontem eu falei para as pessoas que estavam na live do relacionamento. De repente, aquelas pessoas estavam mais interessadas no relacionamento. Hoje pode ser até um outro público, mas eu sempre trago, gente, assuntos relacionados aos nossos anseios. Todos nós, humanos, queremos ter um bom relacionamento afetivo, amoroso, né? Boas finanças, que é o nosso assunto de hoje, tá? Saúde. O conjunto, a gente também tem que entender que as relações com as pessoas ao nosso redor são importantes, né? Com família, com amigos, com colegas de trabalho, todo esse conjunto, né? Com parcerias, quando você não trabalha numa empresa e você tem parcerias com outras pessoas. Esse é o conjunto. E aí, quando a gente tá falando sobre dinheiro, finanças, a gente tá conectado com uma questão relacionada ao nosso pai, né? Por que isso, gente? Porque o nosso pai, né, pela alquimia, a gente divide, né, como eu estava falando dos elementos, o fogo, terra, ar e água, eles dão movimento ao nosso corpo. Mas o que é o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é visto como uma árvore, né? Só que uma árvore com vida, né? Então nós, seres humanos, quando a gente olha o corpo humano, a gente tem, através das pernas, a representação das raízes da nossa árvore, né? O nosso tronco, né, que seria a parte do corpo como a representação, então tronco da árvore, e a cabeça como se fosse a copa da árvore, né, que é mais o nosso mental. Mas quando a gente olha, vamos voltar para as pernas, que são as nossas raízes, e a gente olha os 7 chakras, a gente tem o básico, né, que é o chakra básico, que é o primeiro, que fica ali na basezinha da coluna, no nosso cóccix, tá? E esse chakra, ele é regido pela energia do pai. E o pai, né, é aquele que traz a segurança pra gente. Quer ver um exemplo? Se a gente for pensar numa criança pequena, eu ouvi um professor já comentando isso e realmente faz muito sentido, ver se faz sentido pra vocês, né? Se a gente vê uma criança pequena, sei lá, com medo de alguma coisa, né? Então ela lá pequenininha, mais pro chão, né? E aquele adulto alto ali. E aí a gente vê essa criança que se assustou com alguma coisa. Se ela tiver com a mãe, a gente tem até aquela expressão, né? Que a criança vem e agarra a saia da mãe e faz assim pra cima, porque ela quer colo. Então a mãe, a criança quer vir aqui na direção do peito, essa região do nosso tronco, né? Já o pai, essa mesma criança, vamos dizer que ela tá ali e ela pede ali uma ajuda do pai, o que essa criança vai fazer? Ela vai se agarrar na perna do pai, né? Então a criança, né, tá com a mãe, ela faz assim pra mãe porque ela quer colo, ela quer ficar mais próxima da mãe.
a criança que está com o pai, ela não vai fazer assim pro pai, né? No primeiro momento ela vai agarrar a perna do pai. A perna do pai é a raiz, porque ali ela sente aquela segurança, né? Então, todos nós crianças, se tivemos ou não o nosso pai presente na nossa vida, gente, se conhecemos ou não esse pai, tá? Nós trazemos através dele essa energia da segurança, a energia da base, essa energia de raiz que eu tô falando literalmente. E quando a gente conecta os conhecimentos com a questão do dinheiro, né? O que o dinheiro é? O dinheiro vai proporcionar o ter, o dinheiro vai proporcionar e vai fazer o realizar, né? Então o dinheiro ele vai trazer essa base, essa segurança. E essa base, essa segurança vem do pai. Então, é o que eu digo, memória celular todos nós temos e sabemos que tivemos ali uma conexão e uma lembrança, uma memória desse pai. E eu digo isso para as pessoas que não conheceram o pai, né? Mesmo que você nunca tenha visto o seu pai, o seu corpo, o seu DNA, a sua memória tem essa lembrança do pai, tá? Então isso é um fato, tá, gente? Então, a ausência de pai é um ponto que tem que ser trabalhado nas pessoas que não tem a prosperidade fluindo, que não tem ali o dinheiro sedimentado na sua vida. Então, com relação ao título da nossa live, né? Por que você vive sem dinheiro? Porque um dos motivos é porque a gente precisa olhar e entender o que aconteceu na sua infância que você não tem um pai forte dentro de você, tá? Então tem que trabalhar e tem que perdoar esse pai, tem que trabalhar esse pai dentro de você. Você tem que cortar o laço com esse pai, você tem que limpar o DNA desse pai. Porque enquanto você não limpar o DNA desse pai, essas memórias, essas situações desse pai, as coisas continuam ali complicando pra você, tá? E aí a gente entra justamente, né, que esse pai, isso que eu ia comentar, né, a ausência que eu tava falando, e eu já falei, claro que pode ser a ausência mesmo, realmente do pai não estar, de não ter conhecido o pai, mas eu sempre explico, gente, que a ausência pode ser outras formas de comportamento de um pai. Então um pai que é alcoólatra, né, que bebe constantemente, ele vai estar ausente também, porque ele não vai estar ali conscientemente presente com aquela criança, adolescente e tal. Então, é um pai que ele pode estar ali de corpo físico naquele ambiente com o filho, mas ele não é presente, ele não se faz presente, tá? Um pai, aí eu sempre dou esses outros exemplos, né? Um pai que viaja muito, que tá muito ausente a trabalho, ele tá ausente, né? Ele tá ali, final de semana, com os filhos, com a família, mas ele não está no dia a dia do filho. E isso é muito importante. Então, até é interessante, né, quando a gente pensa, e as pessoas que querem ter filhos, né, ter esse tipo de consciência. O pai precisa estar presente ali na primeira infância dessa criança, até os 7 anos de idade. Esse pai tem que se fazer presente para que essa raiz fique forte e essas crianças traga dentro de si toda essa segurança, uma segurança emocional, que depois, lá na frente, esse pai vai ter toda uma tranquilidade, porque não vai ser um filho que vai estar desconectado da vida e que não prospera. E isso é um grande problema atualmente, porque diferentes idades chegam nos meus atendimentos de pessoas que mandam mensagem assim: eu não sei qual é o motivo do seu atendimento, eu não sei, só sei que a minha vida tá travada e eu preciso que a minha vida ande. Então, assim, muitas mensagens desse tipo, gente, tá bloqueado, tá travado, né? Então, às vezes a vida da pessoa anda num certo tempo e depois ela bloqueia, depois ela trava. A gente precisa voltar lá na base, tá? Então precisa trabalhar esse pai, assim como a gente precisa entender se também tem cobrança sistêmica. O que são cobranças sistêmicas, gente? São questões cobradas lá de antigos, que reflete no teu dia de hoje. Então, muitas vezes em constelação, a gente precisa trazer consciência quando abre um campo, né? De consciência com relação à data que está sendo vivida. Porque às vezes vem lá um cobrador, né? Uma alma cobradora, um espírito cobrador que está cobrando coisas lá de trás.
que às vezes é um negócio de 200, 300, 400, 500 anos atrás, né? E tá te cobrando até hoje. Só que ele não sabe, detalhe é que ele não sabe que você está em 2022. Então, essa alma cobradora, né, tá te cobrando uma coisa que nem foi você que ficou devendo, porque foi um negócio há 500 anos atrás. Então, muitas vezes foi um ancestral seu que ficou devendo algo lá atrás, roubou alguma terra, né? Passou uma perna numa escritura, coisas desse tipo, ou coisas piores, matou lá alguém por causa das terras, né? Então são situações, gente, que geram o que a gente chama em constelação de cobrança sistêmica. Então às vezes a gente tá aqui, ó, bem belos no 2022 para 2023 e de repente a vida da pessoa começa a desandar pior do que maionese no churrasco, né? E a vida da pessoa começa a desandar. Simplesmente porque essa foi péssima, não sei de onde é que saiu isso. Ai, gente. Então, a vida, muitas vezes quando a nossa vida não flui, não anda nas diferentes áreas, né? Como eu até falei, essa semana e semana passada que a gente tá fazendo esse aquecimento de lives, eu tô trazendo esses assuntos, né? Principais que preocupam a nossa vida, o relacionamento para algumas pessoas, o dinheiro, as finanças para outras, ou tudo, né? Então, às vezes a gente tem sim, em muitos casos, que olhar e abrir constelação mesmo e constelar questões que possam ter ficado mal resolvidas lá de trás, tá? Então, às vezes, não foi tu que fez, mas foi um antepassado teu. E aí você realmente precisa consertar, né, entre aspas, né, algo que aconteceu lá atrás, né? Consertar seria muito arrogante, né, eu dizer, acho que não é a palavra correta eu usar aqui, mas assim, trazer consciência, trazer consciência, trazer mais possibilidade de entendimento de que naquele momento foi assim, as pessoas que fizeram aquelas atitudes, que roubaram terra, que passaram a perna lá na escritura, ou que coisas, né, relacionadas a finanças, a dinheiro, a imóveis, a terrenos e tal, fizeram com a consciência que tinham naquela época. E a gente sabe que com a história da humanidade esse tipo de situação é muito comum. E se você tem esse tipo de situação, né, às vezes a gente não sabe que tem na nossa família, né? Eu só comecei a descobrir coisas, olha que interessante, gente. Eu só comecei a descobrir coisas que vinham lá da ancestralidade e tal, quando eu comecei a passar por uma série de constelações e outras terapias, tá? Porque antes disso eu não tinha conhecimento. Na live de ontem sobre relacionamento eu cheguei a comentar isso. Então, assim, às vezes as pessoas abrem lá, o relacionamento não funciona. Abre uma constelação, é uma série de mulheres ou uma série de homens com relacionamento fracassado. O dinheiro é a mesma coisa, gente. Às vezes tu abre uma constelação e vem lá o pai, você de repente hoje tá passando por essa situação, mas aí você vai olhar, tinha essa situação do pai, do teu avô, do bisavô, do trisavô, do tataravô e mais uma galera lá de trás, né? E isso precisa ser resolvido, precisa trazer consciência, precisa, cada uma dessas pessoas, a gente faz um dos atendimentos de constelação, a gente chama de alinhamento do dinheiro, né? Esse alinhamento do dinheiro, literalmente, que é um alinhamento mesmo, né? Então a gente coloca a pessoa constelada, então vamos dizer, você que tá me assistindo aqui, né? Deixa eu ver aqui quem tá aqui. A Suelen, a Magali, que é Mames, a Tereza, a Bruna. Então, assim, a gente, por exemplo, pega a Bruna, bota lá, constelando, e aí coloca ela, o dinheiro dela, atrás é o pai dela, e o dinheiro atrás é o avô, e o dinheiro dele, o bisavô, ou a gente coloca o além, né, que muitas vezes posso representar com uma árvorezinha que eu uso lá na constelação, que é essa árvore aqui bonitinha, ó. Inclusive essa pedrinha, ela é conectada, né, tem a relação com o dinheiro, que é a pirita, né. Eu escolhi ela bem por isso, quando eu comprei essa árvore, né? Então, gente, a gente sente como cada um tem a percepção do seu dinheiro. E esse alinhamento é essencial, porque normalmente quando se abre esse alinhamento do dinheiro, a gente chega à conclusão de que, por mais que eu esteja constelando a Tereza, por exemplo,
mas que lá atrás, o pessoal lá de trás, né, antepassados dela, não conseguiam visualizar o seu dinheiro, não tinham a sensação do merecimento do dinheiro. E a gente precisa trazer essa consciência, porque todos nós temos sim direito de termos o dinheiro presente na nossa vida. Porque afinal de contas, como humanos encarnados, a gente precisa da matéria para viver. Tanto é que a gente precisa que a gente, se fosse só um espírito aqui, um espírito sem corpo é um espírito, é uma alma desencarnada, é um espírito vagando, gente. Então, pra tu ver que até o corpo que tu tem, que eu tenho, é uma matéria. Então, por que a gente não pode ter o direito e se permitir e ser merecedor da matéria que vem através do dinheiro? Porque o dinheiro pode ser uma energia, mas ele compra a matéria, né? Então, ele vai comprar desde uma caneta até um Mustang. Então, é isso, né? É você trazer. E vejam, percebam que quando eu falei esse alinhamento que é feito na constelação, esse alinhamento do dinheiro, o que eu falei pra vocês? Por mais que eu tenha citado o exemplo de uma mulher que tá aqui na live, a Tereza, a Bruna, tá, coloca ela, o dinheiro do lado dela. Atrás foi quem que eu falei? Pai. Atrás do pai eu falei quem? Avô. Atrás bisavô, trisavô. Ou seja, gente, são os homens da família, porque o dinheiro é uma energia masculina. O dinheiro é uma energia yang. Prosperidade é yang, é homem. Então, nós, mulheres, nós recebemos a força yang através do nosso pai. E os homens recebem essa força yang do pai também. Então, é interessante quando a gente percebe, porque existe, né, o homem alfa, né? Então, o homem realmente que tem ali aquela energia muito forte, tá? E aí, normalmente, ele vai ter, né, a energia do dinheiro forte com ele. Mas já os homens mais com uma energia muito forte do feminino, eles podem não ter uma prosperidade fluindo. Por quê? Porque eles estão puxando mais pela energia do feminino e possivelmente eles podem ter tido, vamos dizer, um pai banana, né? Então esse pai não conseguiu passar a energia e a força yang do dinheiro, né, para esse filho. Então esse filho automaticamente não fica já com essa energia. Então, gente, é preciso sim trabalhar essa ausência de pai para que você tenha essa base, essa raiz, como eu já expliquei. E também ver o que tem lá atrás. Você precisa honrar os seus ancestrais, porque por mais que eles tenham feito as bobagens, né, esses exemplos que eu dei aqui, não importa, já tá feito. Então, agora você sobrou para ti. Sobrou pra ti, sobrou pra mim, que estamos aqui, tá? E sempre lembrando também o seguinte, sem vitimismo e sem culpar. Ah, meu Deus, então, Gabriele, tu tá me dizendo que a minha vida financeira hoje tá uma porcaria porque os meus antepassados fizeram um monte de coisa, um monte de treta, como diz em São Paulo, um monte de maracutaia. Pode ser por isso, mas a gente também tem que lembrar que nós vivemos outras vidas, tá? Então, algumas coisas podem ter sido teus antepassados, mas outras coisas podem ter sido a gente mesmo, o nosso espírito. Não eu como Gabriele, mas o meu espírito, vivendo com o corpo e o nome de outra pessoa, que era eu, na verdade, que era o meu espírito. Então, não vamos nunca nos colocarmos no vitimismo. Lembra que a gente já teve a live das leis cósmicas, tá? Inclusive na Mystic Fair, para quem é de São Paulo, para quem estiver em São Paulo no final de semana do dia 10 de dezembro, gente, eu vou estar palestrando lá na Mystic Fair e a gente vai falar sobre consciência, sobre leis cósmicas. Vai ser um prazer receber vocês lá. Vai ser sábado, dia 10 de dezembro, tá? Em São Paulo, vai sair essa semana ali o local, a localização física, tá? Mas assim, lembra que pode ter sido o teu antepassado, mas pode ter sido você mesma, né? Então, o nosso espírito em outro momento. Então, a lei cósmica de causa e efeito, que é a lei do karma, ela vai falar o quê? Se você fez alguma coisa, tá passando hoje por isso, o que você fez lá atrás? Fica o grande ponto de interrogação. Ah, minha vida amorosa, tema de ontem, não funciona, ponto de interrogação. O que aconteceu lá atrás, né? E normalmente quando se tem acesso, né, quando a gente usa algumas técnicas e acessa, a pessoa realmente fez algumas coisinhas, então ela tá pagando, aí é o karma. Aí vocês vão dizer assim, ai, Gabriele, tá bom, mas eu vou ter que passar o resto da minha vida pagando. Não, gente. Essa lei, ela realmente, ela te mostra que as coisas vão retornar. Isso é um fato, tá? Só que no momento
Ah, agora tá. Vê se agora vocês estão me escutando. Que agora acho que voltou. Eu cliquei ali pra testar e agora voltou? Pois é. Vamos ver se a gente vai precisar. Agora vocês escutam? A Bruna que tá aí respondendo. Ah, voltou. Então, ótimo. Melhor do que a gente ter que sair de novo, né? Entrar e sair. Então, tá bom. É porque dependendo perde a live, né? Maravilha, gente. Aí, também quem foi chegando depois, vamos ver se dá tudo certo, se eu consigo salvar a live pra colocar ali no feed. Eu comentei mais no início da live que elas estão ficando no YouTube. Quem não conhece o canal de YouTube, convidadíssimo pra ir lá conhecer. Tem mais de 200 vídeos lá, vídeos mesmos, meditações, bastante coisa legal, tá? E aí eu vou falar mais algumas partes sobre a questão do dinheiro aqui que eu separei pra vocês e faço um resuminho rápido, tá? Porque eu até falei no início, mais ou menos uma meia hora de live, a gente já tá batendo aqui que a ideia não é... Na parte mais legal ficou sem som, né? Deixa eu ver se eu volto aqui um pedaço, né? Que a gente tava... Bom, vamos voltar ali naquele trecho. Tava falando dos ancestrais, aí da causa e efeito, né? Então eu tava comentando que a causa e efeito é um fato, é lei do karma. Aí eu tava dizendo o seguinte, né? Pois é, gente, mas e aí? Aí eu vou ficar, que eu brinco até do chicotinho, né? Eu vou ficar lá com o chicotinho pro resto da minha vida, me chicoteando, e agora eu tenho que pagar esse karma pro resto da vida? E aí é que eu digo, gente, não. Por quê? Porque no momento que a gente traz pra consciência, entende que, poxa, legal, né? Eu entendi que o que aconteceu lá atrás, né? Eu vou dar o exemplo lá que eu falei como os ancestrais que roubaram umas terras, né? Vamos dar esse exemplo. Só que vamos dizer que nem foi teu ancestral. Você, em outra vida, foi assim, assado e pegou lá, roubou umas terras, passou umas pernas lá no pessoal, ficou com dinheiro de umas pessoas lá. Vamos dar um exemplo assim, tá? Então hoje, de repente, algumas coisas na tua vida não estão fluindo, tá? Então precisa resolver isso. De que maneira a gente vai resolver? Trazendo para consciência. Como? Ah, não foi legal, né? Porque se existe um equilíbrio entre partes, né? Um equilíbrio no mundo. Então, as pessoas, quando elas se relacionam, seja qualquer relacionamento, porque pode ser um relacionamento de um negócio, é um relacionamento ali, é uma relação naquele momento. Então, eu tô negociando alguma coisa com alguém. Então, se eu passo a perna na outra pessoa e me beneficiando daquilo ali, eu tô desequilibrando um sistema, o meu sistema familiar e o sistema familiar daquela pessoa que de repente tu nem conhece, é só uma pessoa que tu tá fazendo um negócio. Então vamos dizer que um de nós aqui, lá atrás, em outra vida, passou a perna lá e roubou umas terrinhas assim, só umas terrinhas assim, tá? Alguns hectares. E hoje a tua vida não flui. Então, no momento que você, por exemplo, abre uma constelação, começa a ter consciência e aparecem algumas coisas assim, ou você usa umas outras técnicas e começa a vir consciência de que aconteceram esse tipo de coisa, mas você sente muito por isso, dá um lugar para isso, para esses acontecimentos, né? Você sim tem a possibilidade e o direito, né, universal de você transmutar isso, porque você percebe que não foi uma atitude legal, tá? Então, isso é legal a gente entender, né? Porque eu sempre faço questão de frisar que a gente não é porque fez alguma coisa que não foi legal em outro momento que a gente vai pagar pro resto da vida. Agora, de fato, né, se realmente a gente não busca se conscientizar de coisas, entender das leis universais, que essa é uma das leis, né, que é a de causa e efeito, se a gente não entende as coisas que aconteceram, aí, de fato, enquanto a gente não entender aquilo ali, não resolver aquilo ali, aquilo não tá resolvido, aquilo ali ainda tá em dívida, em débito, a gente ainda fica devendo alguma coisa. Por isso que é legal assim, sabe? Eu até vou dar aqui eu não tinha pensado nisso, mas eu vou dar uma dica aqui, uma tarefinha com relação a finanças, gente. Às vezes a gente, sei lá, tá devendo pra alguém, né? Mas não tem como pagar. Mas de repente liga para essa pessoa, manda uma mensagem, fala para essa pessoa, olha, eu sei, eu não me esqueci desse valor que tá pendente entre a gente, né? Mas eu não tenho como agora, mas eu tô me organizando, ou por exemplo assim, eu vou combinar com a pessoa,
eu posso te pagar R$50 por mês, que seja, gente, sabe? Porque dependendo da proporção do que você tem devendo pra alguém, mas que seja, mas tu entende que é um gesto e uma demonstração de que você entende, de que você não esqueceu, de que você tá preocupado com a outra pessoa, de que você quer resolver. Então isso já mostra e já joga pro universo que você tá querendo resolver aquilo, que você tá disposta a olhar para isso. E uma das coisas que muitas vezes trava as pessoas na área financeira é justamente que esse tipo de coisa é ignorado. Então, assim, a pessoa tá com muitas dívidas, não resolve isso. E tem um fato, gente, o dinheiro ele não aceita desaforo, né? Ele é uma energia e não aceita desaforo. Então ele vai querer sempre que o dinheiro que é gerado por você, ele seja bem aplicado, ele seja bem gasto, né? Bem investido, né? Então cuide do seu dinheiro, perceba onde você está colocando o teu dinheiro. Tem coisas que não são gastos, tem coisas que são investimentos que você tem que sempre estabelecer a tua prioridade, né? Às vezes eu recebo alguns contatos de pessoas interessadas em atendimento e tudo, né? E aí eu passo valor e tal, aí algumas pessoas, não tem condições e tal, né? E assim, aí fica, e a prioridade do tratamento da pessoa? Porque algumas pessoas que eu converso estão com questões, por exemplo, de ansiedade, depressão, né? E aí eu pergunto assim, mas peraí, quanto que você gasta de médico, quanto você gasta de medicamento? E é gasto, porque você nunca vai curar uma depressão com medicamento, nunca. Porque você precisa encontrar a causa, e a causa é emocional, entende? Então, a alquimia, né, ela é traduzida e falada como a cura de todos os males, né? Porque, de fato, você precisa ir na raiz, você precisa encontrar a causa dos problemas. O próprio assunto que a gente tá falando hoje do dinheiro, você precisa ir na causa. Você precisa... Não. Deixa eu ver se voltou. Ai, meu Deus. Ai. Pera aí. Tá. Esse meu despertador para me lembrar de tomar alquimia das 18 horas, viu? Tá travando a nossa live, gente. E a alquimia não tá na minha mesa, tu acredita? Senão eu já tinha tomado essa alquimia aqui e esqueci de desligar o despertador. Gente, então assim, ó. Sobre dinheiro, que é o nosso tema, vamos lá pra resumir o que a gente falou aqui hoje, tá? Você precisa trabalhar a tua base, você precisa entender, você teve um pai presente realmente na sua vida, né? Se você tá aqui e se você tá realmente aqui nessa live só porque você tá interessado em saber mais sobre dinheiro e maravilha, o dinheiro flui na tua vida, ótimo, graças a Deus, prosperidade e abundância. Agora, se você tá me assistindo porque o dinheiro fica oscilando na tua vida, você precisa olhar realmente com amor e carinho e ver, teu pai foi presente na tua vida? Você teve essa segurança, essa base que só pode vir do pai, só tem como, porque o pai é a nossa raiz, tá? Não, resposta é não para essa pergunta. Você precisa limpar os laços lá que ficaram traumáticos de pai. Você precisa limpar o DNA desse pai, tá? Para que você consiga trazer essa prosperidade que é a energia passada pelo pai. Então precisa constelar esse pai, precisa receber essa segurança que só tem como vir do masculino, tá? Tanto para nós mulheres quanto para os homens, tá? Precisa ver lá coisas de ancestrais, antepassados, o que tem de cobrança sistêmica que tá te cobrando aqui há não sei quantos anos, para resolver isso. Falamos rapidamente sobre crenças que podem te limitar. Então precisa reprogramar a tua mente, reprogramar as tuas emoções, tá? E uma coisa que eu sempre digo, gente, tenha fé. Trabalhe a tua fé, a tua confiança em Deus, no Criador, se você gosta de chamar assim, ou numa energia maior. Porque é óbvio que nós seríamos arrogantes de pensarmos que só nós aqui humanos vivemos aqui na Via Láctea e no resto dos multiversos. Não, né? Então, assim, existe uma força maior. Tenha fé e acredite nisso. E mais, que existe uma força do bem, da luz, né? E se conecte com isso. Sempre lembrando, né? E percebendo, como eu falei no início do vídeo, no início da nossa live, né? Que somos o espírito vivendo essa experiência. O próprio espírito precisa do corpo, que é matéria, para desenrolar tudo que ele precisa. O dinheiro vai te dar o recurso para você comprar
as coisas que são matéria, né? As canetas, os carros, os apartamentos, os iates, seja o que for que você queira comprar. Agora perceba se você realmente quer comprar pelo teu ego, que você quer comprar, né, alguma coisa, ou se você quer comprar algo que é uma coisa que vai beneficiar outras pessoas ali junto, né? Então a gente ter consciência disso também, né? Se é o ego ou se é o nosso espírito que tá falando, né? E normalmente, sendo o espírito, a gente vai ter ali, sim, toda essa fluência, porque todos nós, sim, somos merecedores de ter dinheiro. Então, cuidado quando se fala de espiritualidade, como se você não tivesse direito e merecimento de dinheiro. Não é isso, tá? Pelo contrário, a espiritualidade maior, ela te permite, ela quer que você prospere, tá? E isso é muito importante, tá bom? Assim, isso eu digo a consciência de tudo isso, tá? Então, gente, era isso. Aqui no final eu fiz um resumão. Quem chegou depois, vamos torcer para que agora, quando eu encerre a live, eu consiga deixá-la salva ali no feed, que eu tenho conseguido com as anteriores. E quem não conseguiu assistir, pode também no canal do YouTube para assistir todas elas e vários outros vídeos. Então, já se inscreve lá para você já ir acompanhando tudo sempre, tá bom? Então, é isso, ó. Deixo aqui beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês. Um prazer sempre imenso receber todos vocês aqui. Beijo, 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 gente!